Fala galera, estamos aqui com mais um podcast, o Papo de Arquibancada, o podcast do esporte escolar, um momento para a gente desfrutar e discutir um pouquinho aí sobre esporte. Hoje nós convidamos a doutora Maria Alice, que só com o currículo dela dava para ser feito aí um podcast à parte. Ela é doutora em Filosofia e História da Educação, mestre em Ciências na área de Estudos Sociais e Socioculturais e Comportamentais, possui graduação em Educação Física, pesquisadora do Grupo de Estudos Olímpicos, professora da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, onde ela implementou aí diversos projetos e encabeçou aí por muito tempo as Olimpíadas Estudantis, o Céu Olímpico, Memórias do Esporte, entre outros. E hoje em dia ela atua aí na área da gestão educacional, esporte educacional, e ela veio bater um papo com a gente hoje sobre pedagogia do esporte, tá? Então seja bem-vinda, Maria Alice, é um prazer recebê-la aqui com a gente. Está aqui na mesa também o Juca, que é nosso co-hoster aqui, que vai nos apoiar aí na discussão, na trajetória aqui do nosso podcast. Espero que seja agradável aí a todos. Seja muito bem-vinda, Maria Alice e Juca. Olá, bom dia a todos e a todas. Obrigada pelo convite, Rafael, Juca. É um prazer conversar com vocês. Show de bola. Então, o podcast sobre pedagogia do esporte, ele é uma iniciativa da FEDESP, que vai compor aí uma série de cursos que a gente vai divulgar pela plataforma Educa FEDESP, que inclusive a Maria Alice também é a coordenadora aqui do Educa FEDESP. E para a gente começar aqui falando já de pedagogia do esporte, Maria Alice, ou na verdade de esporte, se você puder trazer um pouquinho do que você já trabalhou em relação ao esporte escolar aí tanto na Secretaria Municipal de Educação ou nas discussões dos grupos de estudo que você já participou, só para a gente ter uma noçãozinha e a gente partir daí. Pode ser? Pode, claro. Bom, vamos lá. Eu tive o prazer, né, de iniciar aí, ou dar continuidade no iniciado projeto de competição dentro da Secretaria de Educação, né, que ela começou com o professor Valdir Guejo. E aí eu vim na continuidade para a gente começar a organizar esses jogos estudantis, né, entre as escolas, de uma maneira mais municipal, né. Então, os jogos na rede, da prefeitura de São Paulo, eles acontecem já há muito tempo, né, mas eram muito mais regionalizados, né. Então, Campo Limpo tinha lá um histórico bastante, consistente, né, dos jogos entre as escolas, né, o pessoal da Zona Leste também. E aí, a proposta das Olimpíadas Estudantis veio para a gente unificar, né, a cidade aí no dando oportunidade de competição e de conhecimento e de vivência, pra toda a rede, né. Então, a gente começa aí 2009, né, de uma maneira muito na raça, né, para poder organizar, pegando o fio da meada que já havia começado. E a ideia, assim, até enquanto eu coordenei, era de a cada edição dessa Olimpíada, a gente ter, eh, a introdução de uma modalidade nova, né, acompanhada pela formação dos professores, né. Então, todo ano a gente fazia o fórum do esporte escolar, que também trazia discussões que, transcendiam aquela da tática, da didática da quadra, né, aquela propriamente dita da competição, né. Então, entendendo o esporte que a gente fazia na educação de uma maneira muito mais ampla, que, considerava as questões culturais ou socioculturais, socioemocionais, né, porque a gente estava numa secretaria de educação, né, não era o esporte pelo esporte. Então, esse era o contexto e que a gente, assim, por anos, perseguiu para poder, não perder o rumo, né. Não era a competição, a gente não queria descobrir atleta, não era essa a nossa vocação. A nossa vocação era ter o professor formado, né, então, por isso esses fóruns, né, e a gente chegou a fazer um congresso, de educação esportiva, onde os próprios professores da rede, apresentaram seus trabalhos, porque a gente tinha muitas práticas, né, boas práticas já desenvolvidas nas escolas, com as turmas de iniciação esportiva que os professores foram, desenvolvendo, né, com o tempo. Então, aí você vai percebendo,
as escolas que, de alguma maneira, incrementaram a sua vocação esportiva, né, que os professores deram aí, a gestão também da escola entendeu que esse era um projeto educacional bastante potente, né, então, existem escolas na rede que têm aí essa tradição esportiva bastante forte, né, e vistosa. E com isso, a gente foi, a Secretaria de Educação, ela tem uma coisa assim, muito legal, né, e acho que um diferencial aí das outras, né, agora começando mais, mas que são os CELS, onde tem aí uma capilaridade bastante importante da continuidade da prática esportiva. Então, pela própria região onde os CELS se encontram, a gente percebeu aí que nesse desenho do esporte na cidade de São Paulo, ele às vezes, pelo seu próprio desenho Geográfico, né, eu diria até. geográfico, então, desse desenho que os clubes fazem parte, que é tudo na região central, né? Então, Sim. Ibirapuera, né, Pinheiros, mesmo ali o Espéria é um pouco mais próximo também da Zona Norte, mas também ele é mais centralizado, e que isso já era o próprio Centro Olímpico, né? Então, era muito difícil das crianças que possuíam alguma vocação, algum talento, que pudessem participar dessas equipes de rendimento, já ficavam ali na estrada por conta desse translado, né? Então, às vezes, 2 horas para ir, mais 1 hora e meia para voltar, acabou o dia, né? Então, a gente começou a pensar nos CELS como uma maneira também de acomodar essas crianças e jovens que tivessem essa vontade de fazer a continuidade dos seus treinos, né? Então, aí, partindo já para uma outra dimensão do esporte, né? Então, a gente passa aí dessa dimensão educacional, já partindo para o treino propriamente dito, né? Que era uma das características do céu olímpico, né? Então, e aí todos os projetos que a gente sempre pensava era de proporcionar para o professor esse contato de alguma maneira com uma formação, né? Então, no céu olímpico, os professores dos céus, eles tinham um momento durante a semana, da carga horária dele, de fazer como se fosse um estágio de acompanhamento com as equipes de rendimento do Pinheiros, do Espéria, da Hebraica, do Corinthians, né, enfim. E com isso ele montava, né, as suas turmas de treinamento daquela modalidade que ele escolheu. Então, a gente teve um resultado muito interessante na questão da ginástica. Se não me engano, acho que são quatro CELS, são 3, 4 CELS que fizeram um acompanhamento lá no Pinheiros, e foi muito legal, porque eles pegam o ciclo olímpico de preparação, então eles tinham contato com os treinadores, né, de alto nível, os atletas ali também, e eles começam a formar essas turminhas, né, na ginástica, né, eu falo turminhas por conta da idade das meninas, sim, né, e aí a coisa foi, bom, eles conseguiram participar da Taça São Paulo, foram campeões, enfim, né, então foi uma construção que os próprios professores, de alguma maneira, se organizaram entre eles, né, e deram continuidade aí na formação que eles iniciaram, né, então, toda essa gama de projetos que a gente tentava desenvolver enquanto política pública, né, a principal característica dela era sempre a questão da formação do professor, né, porque não adianta ter uma ideia linda, maravilhosa, se quem está ali executando ou tendo outras ideias também, então era um momento mesmo de construção, né, e aí não só das modalidades propriamente ditas, né, então uma questão de aprimoramento técnico, de tático, mesmo de arbitragem, mas pensando o esporte com toda a sua dimensão e fenômeno sociocultural que é. A gente vê alguns pontos que você colocou, Marerice. Por exemplo, São Paulo geograficamente, na cidade de São Paulo geograficamente, ela é muito grande, né? Muito distribuída, uma população muito distribuída, e havia no passado um monopólio aparente dos clubes de ter os atletas para eles ali, e acabava privilegiando
a região central. E aí, com o surgimento dos céus, isso foi se distanciando dessa região central e sendo aproveitado pelas outras áreas da cidade, principalmente áreas periféricas. E aí, o papel da Secretaria da Educação, o papel das Olimpíadas Estudantis e, inevitavelmente, o seu papel em batalhar isso por longos anos, de trazer essa cultura para o município, ela foi muito significativa para a formação tanto dos professores de educação física que estavam atuando nas escolas, tanto para os professores de educação física que estavam atuando nos céus, quanto, e eu arrisco a dizer, principalmente para as crianças que estavam participando. Porque antes elas não tinham essa cultura e passaram a ter, a ponto de, a cada ano, pedir, né, para o professor pedir para a escola para que ano que vem, eu quero participar de novo, eu quero participar de outra modalidade, eu quero usufruir, eu quero visitar o local onde foi o jogo, a disputa no ano passado, que de repente o meu colega da outra escola foi e eu não pude ir, pô, lá vai ter jogo de novo, lá vai ter o atletismo de novo, vai ser lá. Então, essa cultura que ela era centralizada, ela conseguiu alcançar a periferia, e isso fez com que o esporte ganhasse, e a educação física ganhasse e se tornasse uma cultura aqui no município. Eu acredito que mostrar essa trajetória também seja muito fortalecedor para o esporte, né? Então, a gente passa do atleta, que era talvez o foco no passado para os clubes, e não que não tenha que ser, ele tem que ser, o propósito do clube é esse, mas a gente começa a ter um olhar muito mais próximo do aluno que talvez não se torne um atleta de rendimento, mas que ele participa do esporte para a formação dele. Como um agente transformador. Exatamente, como agente transformador. E aí fica melhor aproveitado isso, né? Eu acho que Sim, com certeza. entender esse caminho, ele é talvez um divisor de águas aí de entender o que é o esporte escolar de fato, o que é até como usar a pedagogia do esporte aplicada de fato e a relevância do esporte nesse universo. Muito legal. E aí tem o professor como um pilar central dessa ação transformadora, né? E aí é muito importante nesse momento, já também entrando em questões do curso, né? A gente colocar essa condição do esporte de rendimento, né? De levar o cara a ser um grande esportista no futuro ou não, peneirar todo esse pessoal, mas também da questão do esporte escolar, efetivamente, né? De como isso é aplicado na prática. Eu acho que isso é uma boa pergunta para a professora responder para nós agora, sabe? Qual é o comportamento do professor no desenvolvimento dessa questão da pedagogia do esporte e saber separar, né, o atleta de rendimento ali, um possível atleta, né, e ele está realmente sendo um agente transformador, deixando talvez até um pouco de lado essa questão do esporte de rendimento, mas como um auxílio na própria construção da vida desse estudante. Eu complementaria a pergunta com entender os desafios que se tinham tanto com a atuação do professor em relação aos alunos, quanto, de fato, na compreensão desse professor em entender que o esporte poderia ser utilizado como uma ferramenta transformadora e não somente para seleção de atletas. Eu acho que a gente tem aí que pensar um pouco nesse contexto histórico que a educação física teve nas escolas, né? Então, por anos, a gente teve aí uma educação física que ela era totalmente voltada ao esporte, né? Então, era mesmo sinônimo, né, da prática esportiva, e com o passar do tempo isso foi mudando, né? Então, a gente hoje tem uma educação física muito diferente daquela época, que hoje traz outras questões mais críticas, reflexivas a respeito do corpo, a respeito da própria postura social, da construção do indivíduo mesmo, né? Bom, então, claro, né, se eu tenho uma concepção da educação física dessa maneira, a formação desses profissionais também seguiu essa linha, né? Então, por isso que a gente, por muito tempo, também via esse professor como um técnico dentro das escolas, o treinador, né? Eu percebo que hoje a gente não tem esse objetivo mais, né? Então, hoje a gente fala de uma educação física muito diferente daquela época. E a própria concepção do esporte na escola também tem essa modificação.
Uma coisa que eu sempre dizia, né, a gente não vai, o objetivo da gente não é fazer atleta aqui, mas a gente vai formar um atleta. Uma formação no sentido de construção integral do ser humano, né? Então, como que eu posso ajudar esse indivíduo, esse aluno, esse jovem a se desenvolver integralmente, pensando em outras características, né, em outras abordagens, não só aquelas que a gente entende que é importante ter na quadra, né, um refinamento de gesto, uma preparação física. Isso não é questão da escola, né? A questão da escola é outra história, né? Ela pode passar por esse momento numa prática da iniciação esportiva, feita dentro das turmas de iniciação esportiva, fora da educação física, né? A educação física, ela tem lá o seu currículo bem já esclarecido, construído pela própria rede, né? Então, aí eu falo um pouco da rede que eu conheço, mas é importante a gente deixar cada um no seu quadrado, né? E é claro que vai aparecer crianças que queiram, ou jovens que queiram dar continuidade nesse encantamento que o esporte promove em nós, né? Então, puxa, estou apaixonado pela natação, pelo atletismo, pelo basquete, que seja. Onde eu vou treinar? Não é na escola, né? Eu vou treinar num clube, vou treinar em algum outro equipamento, e aí a gente gostaria muito que esses equipamentos fossem públicos, né, para a gente ter um acesso maior de todos, e que essa prática perdurasse além da juventude, né, que fosse para sempre, né, inclusive de adultos e de idosos, enfim, né, de todo mundo podendo praticar o esporte que escolhesse. A gente ainda caminha para isso, né? Mas aí, pensando nesse esporte de rendimento, que por vezes a gente confunde com a prática competitiva dentro da escola, né? E aí também gosto de frisar uma coisa que a gente sempre conversa no nosso grupo de pesquisa, né? No grupo de estudos olímpicos. Esporte sem competição, ele não é esporte. Ele é jogo, brincadeira, sei lá, pode botar outro nome aí. Mas para ser esporte tem que ter competição. E a competição, ela não é de todo ruim, como muitos preconizam e reforçam, como se fosse uma coisa que, nossa, causasse, sabe, danos, traumas, né? Aquela coisa não é desse jeito. Muito pelo contrário. Existe uma máxima, né, uma frase que a gente usa também, que é: o esporte não é ruim, o esporte não é bom, o esporte é aquilo que eu fizer dele. Então, a maneira, por isso, então, aí eu volto, né, na sua pergunta, que a maneira como o professor vai encarar essa prática esportiva dentro da escola é que vai fazer o diferencial, né? Então, por isso que a formação para os professores, ela é tão importante, e eu diria que ela teria que ser assim, ela é constante, né? Porque é um ambiente onde também a gente traz as nossas dúvidas, as nossas reflexões, as inquietações, né? E eu lembro que no começo das formações, a gente não era tudo flores, não, e nem tudo foi muito fácil, né? A gente brigava muito também, porque a gente precisava desconstruir um conceito que estava muito forte. Ganhar a qualquer preço, levar para os campeonatos só os melhores, os mais habilidosos. Por que eu não posso levar sempre esses 5 que jogam bem basquete para jogar futsal? Por quê? Porque não, porque é para todo mundo. Mas por que eu tenho que... Porque a gente está entendendo que é para dar o acesso à vivência, né? Então, toda criança poderia escolher a sua competição, a sua modalidade, mesmo que o professor a convidasse, né? Então, aquilo que o Rafael falou é muito... Todo começo de ano, os professores são abordados pelos alunos, nem começaram as aulas e já estão lá. Quando começa o treino? Quando que nós vamos jogar? Quando começa a Olimpíada? Né? Porque é uma coisa que movimenta a escola, né? E, por vezes, né, a gente sabe que ainda era talvez uma das únicas oportunidades que as crianças tinham de viver o esporte de uma maneira muito próxima daquilo que a gente entende
competição, né? Então, um ônibus na porta da escola, com lanche, o professor vai até um lugar que a gente, assim, podia explorar a cidade, entrava Pacaembu, Centro Olímpico, ia para os clubes, né? Jogava no Pinheiro, jogava no Espéria, é, lá no Centro Olímpico mesmo, né? Então, você colocava as crianças numa pista, né? Puxa, altíssimo nível que era aquela do Centro Olímpico, recém-inaugurada, toda de borracha. Quando que você entra num lugar desse para fazer uma competição? Se a escola não me levar, talvez nunca, né? Então, essa é a oportunidade que a gente entendia que precisava ser ampliada para todos, né? E logo nessas formações também a gente percebe, com os dados que a gente ia acompanhando das inscrições das Olimpíadas, um gap aí de 10 mil meninas a menos que meninos praticantes. Não, peraí, não pode ser assim. Ou a gente vai reforçar esse modelo, ou a gente para, pensa e começa a fazer intervenções para que isso tivesse uma alteração. Porque senão se acaba reforçando. Foi quando a gente também instituiu uma mudança no regulamento, né, que cada escola precisava apresentar uma equipe feminina. Nossa, foi... Obrigatoriamente uma equipe feminina. Começava por aí, né? Oi? Começava por aí, né? Era obrigatoriamente uma equipe feminina. Então, para a escola inscrever, ela tinha que começar por uma equipe feminina e só aí o professor já tinha uma resistência absurda. Eu tinha preparado uma era uma questão para você, dificuldade. Maria Alice, que é Eu não o entendi. professor como mediador de conflitos. Mas você já está respondendo, né? Porque olha quantos conflitos esse profissional tem que encarar no seu dia a dia, né? Era uma questão que não precisava nem ser discutida, eu imagino, né? A participação feminina em todo esse processo. Mas tem que ser colocado na mesa, né? E assim, o que a gente percebeu, que não era, às vezes assim, eles traziam uma dificuldade que era muito comum entre as escolas, as meninas não estavam praticando. Então, onde está o X? Porque normalmente você pega aqueles alunos que têm mais habilidade, que eles gostam já da modalidade, então você já vai, né, por quem está querendo participar. E a ideia da gente, enquanto projeto de política pública, era incentivar aqueles que talvez nunca tivessem pensado sequer em jogar alguma coisa. Então, dar a oportunidade dessa vivência era para a gente muito importante. Por isso que, assim, se a gente for pensar, a educação física, ela está dentro do currículo, está dentro do horário, né, do turno, então é uma disciplina que é ministrada que nem matemática, português, enfim. Então, tem meninos e meninas fazendo. Ora, se a gente não está procurando atletas e está querendo trazer uma oportunidade da vivência do esporte propriamente dito, por que as meninas não vão? E eu não estava falando que, claro, isso não era fácil, isso é uma discussão que a gente vai, sabe, sempre tem as questões muito fortes que são as sociais, às vezes as meninas, a grande maioria das vezes as meninas não estão jogando porque elas têm que cuidar da casa, porque elas não podem se ausentar o dia inteiro, porque vão para a competição, porque cuidam dos irmãos menores, enfim, tem outros papéis que essas meninas já nessa idade também assumiam, que a gente tinha que, de alguma maneira, tentar, sabe, trazer para a gente a importância, e a gente sabia que isso não era uma questão fácil, né? Quer dizer, isso não era um problema nosso só, que isso é um contexto que a gente tem... Na sociedade. Da história da participação feminina no esporte. Só que a gente precisava desconstruir isso, né? Bom, enfim, a coisa foi andando, né? Os professores foram entendendo, a gente, né? Então começa com a ginástica, começa com uma modalidade individual, leva, né, algumas, se você não, né? E a coisa foi andando, né? Então acho que essas intervenções, elas precisam acontecer, até porque se a gente trabalha com um volume muito grande de alunos, e é o que a gente trabalhava, e a gente estava mobilizando uma rede. E onde a gente quer chegar com tudo isso? Né? Então, a gente tinha muita clareza de que a ideia de proporcionar essa vivência muito bem organizada, com arbitragem, às vezes as crianças iam para os jogos, né, as equipes vão para os jogos com os próprios oponentes ali, né? Então a escola que passa pega outra escola que vão jogar o dia inteiro, uma contra a outra.
você já começa o trabalho educacional ali, né? Então, você já traz questões de ele não é meu inimigo, eu preciso do adversário para jogar junto, né? Então, o meu papel é ter um aprimoramento técnico mais refinado, mais treinado, para que eu possa superar o que ele tem feito também. Enfim, então, veja, numa simples vivência, né, que a gente fala, mas você vai jogar, vai levar a criançada, vai sair da escola e volta, é muita coisa. A gente tem de uma abordagem muito educacional, desde a hora que a criança chega na escola para esperar esse ônibus até a hora que ela volta para casa dela. Marialice, você me fez lembrar, eu acompanhei a delegação paulista nos Jogos Brasileiros de Futsal Feminino, e numa das conversas que a gente fez lá de concentração, eram 12 meninas, o Colégio Fênix de São Caetano lá, e nessa conversa de concentração tinha uma garota lá que ela não participava do futsal, mas ela foi compor a equipe, porque precisavam das 12 atletas, e aí ela acabou indo. E eu falei para elas, falei assim, desfrutem do momento. O interessante é a experiência de vocês poderem viajar pelo esporte, pela escola, com suas amigas, de participar, de ter contato com outras culturas, tinham representantes de todos os estados do Brasil. Então desfrutem desse momento. É óbvio que a competição é importante, é óbvio que a gente quer ganhar, é óbvio que tudo isso faz parte, mas desfrutem do começo ao fim. Isso é uma conversa de concentração, e aí depois essa garota que ela foi para completar o time, ela deixava claro isso, ela falou, eu não jogo, eu vim só para completar. Ela virou pra mim e falou assim, professor, posso falar uma coisa? Eu falei, fica à vontade. Ela virou pra mim e falou assim, quando eu voltar, eu vou participar de alguma coisa da escola. Eu vou participar de alguma modalidade, eu vou conversar com a professora, porque é muito legal isso aqui. É muito legal tem gente aqui no meu time que eu não conhecia, que eu nem sabia que era da escola. E elas viraram minhas amigas, então é muito legal poder vivenciar isso daqui. Então, quando eu voltar, eu com certeza alguma coisa eu vou fazer. Ou eu vou entrar na ginástica, ou eu vou fazer algum tipo de luta, alguma coisa eu vou fazer. Então, essa experiência é o sensacional. É isso que, pelo menos particularmente, que é o que me brilha os olhos de poder trabalhar com esporte. E sobretudo esporte escolar, é isso. É ver a molecada mordendo uma medalha de participação que seja, para tirar uma foto como um atleta que ele viu na televisão e voltar para casa falando, olha, eu ganhei essa medalha, eu participei da equipe, eu faço parte de um grupo, eu represento e eu aprendi com isso. Então, isso para mim é muito gratificante, é muito legal de ver isso nas crianças, e esse episódio com essa garota foi bastante marcante para mim, assim, foi bastante legal. E quais as barreiras da participação no esporte escolar que vocês poderiam elencar? Barreira na participação dessas competições? A professora acabou de colocar aí a questão da participação feminina nesse processo todo, né? Mas se pudesse elencar algumas barreiras para esse acesso, quais seriam? Tipo assim, Olha, culturais, físicas, quais são as principais, né? Eu acho que assim, a grande barreira, eu hoje vejo, né, e vou falar de novo da rede, tá? Mas eu acredito que isso também deve acontecer em outros locais. Salvo as escolas particulares, não, porque tem toda uma estrutura diferente, né? Mas, por exemplo, a própria participação do professor no campeonato, né? Às vezes isso gera já um conflito interno, porque esse professor que vai levar as equipes, ele vai se ausentar, né? Então ele vai sair da escola, vai passar o dia na competição, ou a boa parte do dia, e o que a gente percebe é que às vezes não tem um professor substituto para as aulas dele. Então, isso causa uma desorganização na escola. Aí vem assim, então você vai levar 13 e ficam, sei lá, 250 sem aula. Né? E por isso que o projeto de iniciação esportiva, ele precisa ser um projeto da escola, não um projeto do professor unicamente. Né? O que a gente percebe, assim, que muitos professores querem participar, mas por uma questão de organização do cotidiano, fica muito inviável. Ou ele também, às vezes, não consegue ir porque ele tem acúmulo, né? Ele tem outra rede para atender, outro trabalho, outra escola. Então, não dá para ir
e ficar o dia todo. Bom, eu começaria por essas barreiras que são barreiras que a gente percebe que Eu há. acrescentaria aí, Maria Alice, até talvez um passo antes, que é entender o esporte como política pública de fato. Porque o professor, para que ele trabalhe lá na escola, tanto na educação física escolar quanto no contraturno, ele precisa de subsídio, né? Ele precisa de material, ele precisa de espaço, ele precisa que a educação física, que o esporte seja compreendido, como você muito bem colocou, como parte integrante do plano político-pedagógico da escola. Quando você distancia isso só por si só já se torna uma barreira. E quando você traz lá, além de compreensão do esporte como política pública, o calendário. A gente tem um calendário que parece grande, né, quando a gente fala de ano, só que quando você começa a colocar competição ou provas, ou as provas institucionais, né, as municipais ou até as estaduais, quando você começa a colocar isso, esse calendário ele vai encurtando. Foge totalmente do conteúdo programático. Isso também é uma baita barreira, né? E arrisco a dizer, embora isso tenha mudado aí ao longo do tempo, a cultura do professor mesmo, dele entender o esporte como formador e não só como busca de atleta. Então, na minha concepção, são as talvez três principais, as três que eu consigo rememorar aqui, pelo menos por agora, assim. Eu acho que é isso. Eu concordo com você, acho que assim, é complexo, né? É complexo, porque a gente pegar uma rede grande como São Paulo, é bem complexo superar essas dificuldades aí administrativas e de gestão, né? Mas, e outra barreira que eu colocaria aí primeiro, a complexidade da gente ir e vir numa cidade como São Paulo, né? Então, as distâncias dos locais. E por que também acontece isso? Às vezes pela falta de equipamento esportivo na região. Então, não tem lugar para você realizar jogo naquela região. Aí você tem que, atravessar a cidade, às vezes, para poder realizar uma competição, né? Então, um ginásio, mesmo uma pista, né? Vamos pensar em quantas pistas de atletismo a gente tem na cidade. E acima de tudo isso, ainda estimular o protagonismo juvenil, né? Sabendo que esse jovem vem de famílias muitas vezes carentes, com toda infra já comprometida muitas vezes, e ele sonha em se espelha num atleta de alto rendimento e talvez queira estar lá, né? Como fazer tudo isso? E essa realidade, essa dificuldade, tanto de locomoção, quanto de equipamento esportivo, quanto de política pública, ela não é exclusiva de São Paulo, não. Eu tenho visitado alguns municípios, eu tenho conversado com algumas secretarias de esporte e de educação, e eu tenho percebido que essa realidade, ela é de boa parte desses municípios. Raramente um município fala, a gente está tranquilo aqui. Não, né? Nós estamos no estado mais rico da nação. Pois é. Como é que é fora daqui, né? Exatamente. E aí, quando uma secretaria ela quer criar uma competição, uma das primeiras perguntas que se faz é como que a gente leva essas crianças para aquele espaço. Ou, tá bom, eu consigo espaço e eu consigo transporte. Como é que a gente dá uma segurança alimentar para essa criança que ela vai ficar o dia inteiro lá? Porque ela vai sair da escola às vezes, 6h30, 7 horas da manhã e vai voltar para a escola às 18 horas. E todo esse período ela não vai ficar de lanche. Então, existe um trabalho muito forte aqui em São Paulo, e eu tenho percebido que nas outras secretarias, de que quando isso for acontecer, de dar uma segurança alimentar, de inclusive colocar almoço, e não ficar só no lanche lá na maçã, né? Então, são barreiras que a gente tem conseguido mudar, mas é a passos de formiguinha, assim, que é um trabalho muito árduo, assim, né? E aí, estimular o protagonismo da criança, porque ela precisa ter a experiência do evento, da modalidade, mas precisa ser gratificante e ele realmente precisa ser o principal ator ali. Então, não adianta ela se frustrar com o transporte, se frustrar não ter uma alimentação, se frustrar, de repente, com a própria organização do evento, que aí acaba atrapalhando aí a experiência dela.
Muito legal. Porque a verdade, assim, né, a gente pensa que vai para um campeonato e perde, e isso vai ser frustrante. Não é o perder que vai. Se você trabalhar bem, né, essa expectativa do ganhar e perder, e aí, de novo, o papel do professor, né, essa importância, a condição de uma vivência boa, desde a hora que ela sai da escola até o retorno, a derrota pode ser, tá, perdi essa vez, na próxima eu posso ganhar, né? Mas se nesse trajeto, nessas coisas que você, né, agora dimensionou, tiver uma frustração maior, aí esse pode É, ser, perdemos o jogo ali. A gente perdeu o jogo, não eles. exato. E o professor, né? O professor, ele tem, como a gente acabou de citar aqui, que seguir o conteúdo programático elaborado para aquele semestre, para aquele ano, né? E aí ele se envolve em participar de um evento como esse. E ele já encara todas essas barreiras no dia a dia, no cotidiano, de garantir uma alimentação adequada, um transporte, de ter o cuidado em estar levando esses menores, muitas vezes, para uma competição, né? Como que o professor pode ser amparado, ele pode também se planejar para tudo isso? Eu volto a frisar, isso tem que ser um projeto da escola, né? Então, ele precisa ter uma condição de retaguarda, é, contando que o lanche, né, quando sai da escola, esse lanche, quando ele falar que está indo para o jogo, está lá. Condição de uniformes, né, porque precisa ter um fardamento minimamente para esses jogos, né, lista de autorização, né, essa coisa de entra e sai na escola. Então, isso é um projeto da escola, né, difícil. E a gente sabe que tem professores que são verdadeiros heróis, porque eles fazem, na grande maioria, todo esse trabalho, às vezes sozinho na unidade. Exatamente. E eu volto a frisar. Às vezes a gente faz aquilo que a gente teve de boa experiência na vida. Então, você pode perceber que esses professores tiveram uma vivência que foi muito importante na vida deles, relacionadas à competição, à modalidade esportiva, e que hoje entendem e retornam para esses alunos aquela vivência que para eles foi importante. Então, é um ciclo, né? E eu estou falando só dessa parte dos professores, e aí a gente tem uma gama de outros profissionais também, e daí o papel da formação esportiva, né, ou da educação esportiva, essa importância, porque essa vivência bem feita, eu vou ter um profissional que, mesmo que seja um cara da área médica, um cara da tecnologia, que ele vai ter outros olhos para essa vivência esportiva, né? Até o próprio consumo do esporte pode ser diferenciado por essa vivência que ele vai ter. Então, veja a importância desse professor na vida dessas crianças, né? A importância que a gente tem em proporcionar essa vivência de uma maneira que seja, que ela transcenda esse período escolar, né? Eu dava um exemplo muito assim, você pode ver numa mesa de bar, você está com os seus amigos, você está, sei lá, um chá com as amigas, você começa a falar disso, alguém vai falar assim, eu lembro da medalha que eu ganhei na 5ª série, Sim. olha, porque aquele jogo conta em detalhes, então são coisas que ficam na memória, né? Então essa vivência, essa oportunidade de ter esses desafios superados, de medo, de frio na barriga, de não conversar com as pessoas, e aí, de repente, eu estou lá no meio da quadra conversando com os caras, e ali com a minha equipe, né? Então, quanta coisa a gente pode proporcionar para esses alunos, né, que transcende a parte do esporte nas 4 linhas, né? Então, acho que está aí a importância desses professores na vida dos alunos também. E aí, puxando de novo para o tema central, que é a pedagogia do esporte, a gente consegue ver o quão amplo é uma discussão sobre esporte, sobretudo educacional, né? A gente consegue discutir sobre política pública, a gente consegue discutir sobre a atuação do professor, sobre o impacto na criança e no adolescente, né, no participante, a gente consegue trazer aí olhares, talvez,
para a pedagogia do esporte, que muitas vezes a gente distancia quando a gente discute, e obviamente que isso não é uma discussão vazia, é de extrema importância, mas quando a gente fala, por exemplo, das metodologias, a gente pode se prender às metodologias entendendo como que o professor vai trabalhar, mas a gente tem que lembrar sempre do impacto que isso vai causar de forma ampla, né? De forma integral, porque não é só lá na aula de educação física. Né? O que esse garoto, que essa garota, ela desenvolve na aula de educação física e que o professor consegue levar para uma competição e ela fazer a experiência, ter a experiência nessa competição, nesse evento, nesse projeto, ela vai levar para a vida dela. Então, é um trabalho que a gente tem uma dificuldade de quantificar, né, de identificar de fato aonde ele está se manifestando, mas principalmente para aqueles que estão envolvidos no esporte, é perceptível que anos depois essa pessoa vai relatar, ela vai trazer, ela vai falar, puxa, é um engenheiro que ainda joga vôlei às quartas-feiras porque começou lá na escola, e isso faz ele ter uma socialização melhor, isso faz ele compreender melhor a competição do dia a dia, inclusive, isso faz ele com que ele diminua a ansiedade, enfim, ele tem o esporte dentro da vida dele como uma cultura e não só como um episódio isolado, né? Isso faz parte, né, da formação, da educação física, da pedagogia, faz parte de todo o processo aí da formação do cidadão. Eu acho que a ideia era essa mesmo. Muito bom. A gente tem uma parte do grupo de estudos olímpicos que estuda especificamente os valores olímpicos, né? E lá a gente também tem, foi desenvolvido, né, pela Natália, pelo Ivan, uma escala de valores, onde a gente faz uma avaliação, a gente fez essa formação com os professores da rede, e depois a gente também aplicou em crianças e tudo mais. Então, tem três maneiras da aplicação, né? Um questionário mais longo, um mais curto, e um específico para as crianças. Com os professores, a gente fez essa aplicação, então a gente já fez a aplicação desse questionário, né? São perguntas simples, fez a intervenção da formação, e depois a gente reaplicou. O que sai para a gente dessas avaliações, né? Aquilo que, na tua conduta, ou na tua participação dos jogos, ou daquilo que você entende, por algumas situações que o esporte pode nos oferecer, essa questão dos valores, né? Que são os valores morais, a gente chama de valores olímpicos, né? Mas respeito, amizade, a determinação, disciplina. Então, você vai... são perguntas assim, dá um exemplo de uma, né? Olha, eu faria qualquer coisa para ganhar do meu adversário, inclusive burlar as regras. Então, ele tem um teste, né? Ele tem essa pergunta, então sempre sim, às vezes, mas depois ele, em outra questão, ele é feito um reteste dessa mesma questão. No final, você consegue saber qual é o valor que esse professor ou esse aluno, enfim, quais que são mais destacados, né? Quando a gente fez isso na rede, os valores que mais se destacaram foi a amizade, o respeito, amizade, respeito e, se não me engano, determinação. Então, a própria aplicação dessa avaliação, ele já traz uma boa discussão para a gente. Porque o que a gente precisa de ambiente para a gente trazer essas discussões. Na escola, às vezes, não tem com quem, não tem um par para a gente discutir essas questões. Se você vai para as formações externas, às vezes também não tem. E talvez esse momento da pedagogia do esporte seja um ambiente que a gente possa trazer essas discussões, esse âmbito, né, do ganhar, da vitória, da derrota, dessa questão do gênero, né, o respeito, né, o ganhar a qualquer custo,
E a gente começou muito, isso foi muito um mote de discussão que veio de uma maneira muito suave até, porque eu lembro que quando a gente começou a organizar os jogos, a gente tinha uma questão muito latente que era do RG, né? Então tinha os famosos gatos, né? Como que a gente faz para, né? Puxa, tem que parar com essa história de gato. Então a gente foi por uma questão, por que que eu preciso fazer o gato, né? Para quem não tem esse código, né? Quando eu falsifico o documento do aluno para que ele mais velho jogue com as categorias menores e dali tenha proveito técnico, né? Então, um menino mais desenvolvido e tudo mais vai jogar com uma categoria menor, ou às vezes, como a gente já pegou, aluno que não é nem da escola e está lá jogando, né? Então, assim, a questão não é ter que mostrar documento, ter que provar, ter uma coisa punitiva. A questão é, para que que eu preciso fazer isso? Quem que está levando vantagem? Né? Então, a gente traz esse tipo de discussão, né? Por que que aluno federado joga, não joga? Quantos podem jogar? Quantos não vão jogar? Eu estou tirando a oportunidade de um aluno da escola, sabe? Então, assim, são questões que a gente, do decorrer da formação, por conta desse viés, desses valores, a gente ia abordando, e com isso a gente foi, com certeza, vendo resultados muito interessantes acontecendo lá na quadra. Porque é de uma dimensão que, assim, eu não chego e falo assim, hoje eu vou dar uma aula de respeito. Pessoal, senta, pega o caderno. Não existe aula desse jeito. É na tua prática, é na abordagem, às vezes, que um colega tem com o outro, dentro da quadra, né? Dentro de um aluno que tem dentro da quadra com outro aluno. Pode ser da equipe adversária, ou pode ser com a própria equipe. Então, essas abordagens, né, essa discussão, elas precisam de um ambiente para que aconteça. Né? Então, eu entendo que a formação, ela também vai poder, de alguma maneira, facilitar esse ambiente de reflexão. Sim. É vencer, mas vencer da forma correta, né? Da forma certa. E às vezes nem vencer, mas desfrutar, a ideia é essa. É verdade. Bom, a gente está caminhando aqui pro final. Eu queria agradecer, Maria Alice, pela oportunidade. Para mim, eu tenho que dizer que é muito prazeroso e nostálgico poder dividir mesa com você. Né? Vou dizer isso sempre, não é puxação de saco, mas aprendi muito com a Maria Alice e participou da minha formação. Né? Eu digo que eu tive uma formação depois de formado. Alguns profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar depois que eu me formei na educação física e que tiveram um significado bastante importante aí. Então, eu queria agradecer a oportunidade, queria agradecer a sua disponibilidade, agradecer ao Juca aqui por ceder o espaço aqui, por toda a organização. E convidar todos aí a acompanhar o podcast, o Papo de Arquibancada, o podcast do esporte escolar. É organizado pela FEDESP e você pode acompanhar pelo canal FEDESP TV. Maria Alice, se você quiser fazer suas considerações finais aí para a gente caminhar para o final, muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael. Olha, eu fico muito feliz de reencontrá-lo, né? Acho que são os encontros que a vida vai oferecendo para a gente, né? E ter trabalhado com você e logo no início, acho que não é só você que aprende, né? Acho que todo mundo aprendeu muito e acho que o diferencial dos bons profissionais é que eles continuam aprendendo. A gente vai ter sempre uma formação aí pela frente. É estar aberto para, né, a formação e, inclusive, quem escolheu e abraçou a docência. Né? Então, a gente vai estar sempre aprendendo. Se você perceber, é um curso aqui, uma formação ali, é um papo cabeça ali, ou, de repente, mais descontraído, porque a gente trabalha com desenvolvimento humano. Né? Então, o dia que a gente parar, é melhor a gente pegar a vara e pescar, né? Porque aí não dá mais, né? Mas, enfim, agradeço muito a oportunidade de rememorar essa nossa trajetória, né? Essa formação toda, ver um projeto assim, que eu tenho um carinho muito grande, ter tido continuidade.
né? E Juca, obrigada pela abertura, né? Pelas orientações aqui, pelo espaço, né? Acho que é sempre bom ter pessoas ajudando a gente a levar um pouco dessa construção que tem muita gente envolvida, né? E é uma coisa que falar de esporte, falar dessa importância, desse desenvolvimento humano, para mim é muito bom sempre. Então, muito Para obrigada aí a todos. todos e fico à disposição. Eu não tenho muito o que falar. Para mim é isso. Foi tudo dito aqui, né? Só tenho a agradecer. Então, obrigado, Rafael. Obrigado, Maria Alice. E espero que esse seja o primeiro de muitos, Muitos. né? Que a gente consiga colocar isso como um programa mesmo, né? Caminhando, então. Isso aí. Muito obrigado, galera. Até a próxima.